E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar das implicações da decisão de hoje do Copom, que, como era esperado, reduziu a taxa Selic 0,75 ponto percentual para 2,25% ao ano. Eu converso agora com o Rafael Bevilacqua, que é economista e estrategista-chefe da Levante. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Bom, mais que esperado, 0,75, só que veio um recadinho aí que pode vir mais o corte de 0,25. Aliás, o mercado já começava a especular com isso também, não é? Exatamente. Não, esse corte de 0,75 era unanimidade dentro do mercado, né? Inclusive foi uma decisão unânime, mas o que o mercado esperava era um fim de ciclo, né? De cano ali que tá bom, né? Chegamos a 2025 e a partir de agora era o mínimo, né? Mas o Banco Central, né? Ele trouxe no comunicado, deixou uma porta aberta para um corte residual, ou seja, está falando alguma coisa em torno de 0,25 para a próxima reunião. Então ele deixou uma porta aberta aí para reduzir ainda mais juros, né? A gente chegou no menor nível da história e tem espaço para reduzir um pouco mais. Agora vem as implicações, né? Porque em princípio quando se reduz os juros, a expectativa é que haja estímulo à atividade econômica e esse estímulo pode vir principalmente via crédito. Só que a gente já tem visto problemas aí, gargalos no crédito, o governo tomando uma série de medidas para tentar fazer com que as linhas cheguem às empresas, ajude a fazer frente à pandemia. Então, talvez mais à frente, agora você vê alguma consequência para a economia? Olha, é difícil, porque a gente viu uma queda da Selic de 14,25, né? Se a gente pensar nos últimos anos, né? Um patamar de 2,25. Para estimular a economia, e a gente não conseguiu dar esse choque na economia que teoricamente, a política monetária deveria dar. Então, a gente tem esse problema, assim, que eu acho que é do lado da transmissão, né? O crédito no Brasil ainda tem alguns problemas, né? A transmissão para as empresas, de alguma forma, vai acontecer para as grandes, mas para as pequenas, para as médias, para as famílias, existe um certo receio ainda em relação a todo momento que a gente está vivendo, né? A crise econômica é dada, o desemprego vai aumentar, e isso implica, por um lado dos bancos, o aumento na inadimplência. Então, os bancos vão ser muito seletivos nesse momento de crédito, né? Então, a gente tem uma Selic baixa, entretanto, não é para todo mundo, né? O spread está se mantendo, né? O que a gente vê é que a diferença entre a Selic e de fato, quanto o banco empresta, que é o spread, né, está num nível elevado e praticamente estável aí, historicamente. Então, essa diferença se mantém e acaba atrapalhando de alguma forma. Agora, em algum momento vai ter alguma repercussão por aí e a economia brasileira, as indicações, você vai precisar de estímulo por um bom tempo, né? Porque nós temos a previsão de uma recessão histórica agora. Com certeza, assim, acho que o estímulo talvez venha do lado do investimento, né? Então, uma Selic a 2,25, do lado de quem está poupando, acaba sendo não atrativa. Então, o fluxo de dinheiro começa a buscar outras formas de investimento. Então, a gente vê isso através de bolsa, que acaba refletindo, né? Mas também da economia real. As pessoas vão ter que buscar alguma forma de empreender, de gerar retorno para o dinheiro, ou seja, buscar risco, né? Nesse momento, é um momento onde você precisa procurar formas de rentabilizar o dinheiro, porque não existe mais aquela renda fixa que dava 1% ao mês, que todo mundo gostava, né? Isso não existe mais, a gente está vivendo um nível de juros de país desenvolvido. O que você fala é que acaba com o rentismo e todo mundo tem que buscar alternativas. E a gente teve um período aí de juro alto demais, em que o Brasil liderava o ranking global, em que era bom para as empresas, não correr o risco na própria atividade, deixar o dinheiro lá aplicado. Os bancos ganhavam também, eram os ganhos de tesouraria, né? Exatamente, né? A Bolsa Renda Fixa não existe mais no Brasil. Isso mudou drasticamente e as pessoas precisam buscar risco. Assim como os americanos lá que vivem com juros zero, e na contraparte tem um desenvolvimento muito maior no mercado de capitais, né? Investimento em bolsa, entre outros, vão ter que buscar. A gente vai ter que buscar investimento, seja na economia real, empreendendo, investindo em empresas menores, e isso de alguma forma pode ajudar. A gente está vivendo, né, esse momento todo no mercado financeiro, né, a gente viu uma retomada como um todo, uma consequência da abundância de dinheiro e juros praticamente zero no mundo todo. Agora, do ponto de vista do investidor conservador, aquele que não gosta de risco, fica a situação mais complicada, né? A gente tem visto aí recordes de captação de dinheiro na poupança, talvez porque a poupança dê menos trabalho. Em outras aplicações você tem que pensar em taxas e imposto para você ter um ganho real, efetivamente, né? Não, exatamente. A gente está pensando numa inflação baixa, né? A gente está vendo a inflação acumulada nos últimos 12 meses aí abaixo de 2%, deve ficar nesse nível em 2020, e com uma Selic muito próxima a isso.
Então, juro real, né, o juro de fato, ali, a diferença entre a inflação e os rendimentos, é zero. E poupança tendo captações. Porque nesse momento as pessoas, acho que existem dois fatores, né? As pessoas estão receosas em relação à economia, né? Então tem muita gente que tem medo de perder emprego, então quer proteger o capital, e essas pessoas que são mais conservadoras acabam buscando esse tipo de investimento. E de alguma forma né? Você está falando de uma Selic muito próxima de uma poupança, né? Então o trabalho todo de buscar uma outra forma para ganhar 0,2, 0,1 a mais ali não tem... Chegou num nível ali onde é pouca diferença, né? 2% ao ano é praticamente nada para quem vivia com uma Selic sempre acima de 10. Agora, para você ver a condição de juros voltarem a subir a partir do ano que vem, porque o mercado costuma trabalhar com isso. A gente vê no relatório Focus que se prevê alguma elevação, porque em algum momento a inflação não vai estar tão bem comportada como agora, e esse sempre é o foco do Banco Central, é manter a inflação nos parâmetros da meta. Né? Exatamente, é uma coisa importante. No Brasil, o nosso Banco Central tem que manter a inflação sob controle. Né? Muita gente confunde às vezes com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que aquecer a economia também. Aqui o nosso mandato é manter a inflação. Eu acho que sim, mas num nível moderado. Tá? A gente vai ter uma recessão mais forte, mais prolongada do que os países desenvolvidos. Né? A gente vai ver uma retomada mais rápida, por exemplo, da economia americana. Aqui a retomada vai ser mais lenta, né? Dados a economia nossa é um pouco menos flexível. Mas, entretanto, a gente vai ter alguma pressão de inflação, né? A inflação não vai se manter nesse nível por muito tempo, a gente tem vários fatores aí. Uma retomada, nem que seja lenta, ela causa algum tipo de inflação. Alguma elevação na taxa de juros deve ser natural no ano que vem, mas ninguém está falando de voltar para níveis acima de dois dígitos de jeito nenhum. É só pequenos ajustes aí o Banco Central vai ter que fazer. Eu acho que isso é esperado, a gente vê isso na curva de juros futuro aí. Uma elevação para os próximos anos. Aí favorece a aplicação pós-fixada, que acompanha a evolução de juros. Nesse momento, né, eu tenho um pouco de... o pós-fixado acaba favorecendo, entretanto, eu não vejo uma subida tão forte, então, que nesse momento, falando de renda fixa, eu ficaria um pouco mais no pós-fixado, porque pensando no pré, existe sim, está precificado uma retomada, né, uma alta dos juros. Entretanto, tem um risco muito maior, né? Então, no caso de uma virada global, porque a economia americana retome muito rápido, dado a quantidade de estímulos que foi feito, a gente poderia ter um cenário adverso de retomada de juros mais rápido que o esperado, e aí acaba prejudicando quem está, por exemplo, em pré ou atrelado à inflação, né, nos títulos de juro real. Então, nesse momento, vai falando do cenário de risco, pós-fixado está pagando pouco, né, mas é uma maneira de estar ali sem risco. E eu acho que se for para tomar risco, existem outras caixinhas de ativos, né, formas de investir que remuneram muito mais o capital, dado o risco-retorno fazem mais sentido. Agora tem implicações do dólar também. O dólar tem subido muito pela queda dos juros aqui no Brasil. Né? Exatamente. Acho que a gente viu uma queda. Assim, o dólar está subindo não só no Brasil, né, é um movimento global. Se a gente pega as moedas emergentes, Colômbia, Argentina, México, Turquia, a gente vê uma depreciação das moedas. O real liderou, né? O real é o que lidera a depreciação, em função exatamente disso. Né? O americano ou os investidores de países desenvolvidos, eles olham para os emergentes e quando você vê uma grande diferença entre as taxas de juros, né? Lá fora pagando 2, aqui pagando 14, faz todo sentido você investir no emergente. Nesse momento, onde a taxa de juros lá está zerada e aqui está 2,25, o diferencial é muito pouco para você investir num emergente que tem muito mais risco que os Estados Unidos. Então, esse trade que eles fazem acaba não fazendo mais sentido, eles começam a recuar. E aí o que acontece, né, fluxo de dinheiro que estava em renda fixa aqui para os Estados Unidos. Moeda americana está se fortalecendo globalmente também. Então, a gente vê essa alta do dólar aqui no nosso mercado e essa alta do dólar veio para ficar. Dado esse cenário, a gente vai ver, sim, o dólar se mantendo nesse patamar acima dos R$5, com certeza. Ainda mais com a possibilidade de os juros caírem mais. Sim, exatamente. Não tem porquê, né? Investir no Brasil ou investir nos Estados Unidos, o que é mais seguro? Estados Unidos, com certeza. E a Bolsa ganha pela liquidez que tem no mundo todo, então vai buscando onde pode ter oportunidade, né? O dinheiro está abundante, né? O dinheiro está sobrando no mundo. O investidor não sabe o que fazer com o dinheiro no mundo, dado o juros zero. Ele tem que buscar risco nesse momento, ele precisa buscar remunerar, né? E não é remunerar na renda fixa com 0,2 a mais. Ele precisa fazer o capital render. A Bolsa é, com certeza, uma das melhores opções para estar posicionado nesse momento para quem busca risco, né? E a Bolsa despencou em março, no começo da pandemia, e depois já teve uma recuperação importante. Né? Foi uma queda desastrosa, né? A gente viu a Bolsa cair quase 50% aqui.
foi um movimento de pânico, né? A gente viveu uma aversão ao risco gigantesca. E depois recuperou, mas é isso, agora é acompanhar essas oscilações todas. Eu agradeço muito a participação aqui do Rafael Bevilacqua, que é economista e estrategista-chefe da Levante. Rafael, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise. Com vocês.